O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as numerosas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e retidão são a base do seu trono. Salmo 97 versos 1 e 2. A justiça bíblica. A palavra latina justus, de acordo com o dicionário Webster de 1828, significa reto ou próximo. Como um fio de prumo, justus remete a um padrão ou a uma base para a moralidade. A justiça se alinha a um padrão de bondade. Na verdade, bondade, ou retidão, é sinônimo de justiça. Os antônimos são injustiça ou mal. Pode-se dizer que uma ação é injusta quando ela não está alinhada com um padrão moral. O padrão moral é comumente associado a uma lei, razão pela qual a justiça é equiparada à guarda da lei ou à legalidade. E a injustiça a quebra da lei ou a legalidade. Para muitos de nós, lei traz à mente códigos legais promulgados por políticos e confirmados por autoridades civis. A justiça, porém, não consiste apenas em obedecer a leis feitas por homens. Na verdade, às vezes a justiça exige que desobedeçamos às leis criadas pelos homens. Os nazistas tinham uma lei que proibia ajudar ou dar abrigo a judeus que estavam sendo capturados e exterminados. Se obedecêssemos a essa lei, seríamos cúmplices de uma injustiça terrível. Isso suscita uma indagação importante: como determinamos quais leis humanas são justas e quais não são? Existe um padrão moral ou legal que transcende as leis humanas? Martin Luther King acreditava que sim. O mais famoso líder dos direitos civis dos Estados Unidos foi detido e encarcerado em 1963 por violar uma ordem do tribunal que o proibia de protestar contra a injustiça racial em Birmingham, no Alabama. Em sua célebre carta de uma prisão em Birmingham, King escreveu a outros clérigos que haviam criticado sua disposição de quebrar leis. Alguém poderia muito bem perguntar: como você pode defender a desobediência a algumas leis e a obediência a outras? A resposta está no fato de que há dois tipos de leis: há leis justas e leis injustas. Concordo com Santo Agostinho quando ele diz que uma lei injusta não é lei de jeito nenhum. Bem, qual a diferença entre as duas? Como é que alguém determina quando uma lei é justa ou injusta? Uma lei justa é um código criado pelo homem que está de acordo com a lei moral, ou a lei de Deus. Uma lei injusta é um código em descompasso com a lei moral. Parafraseando Santo Tomás de Aquino, uma lei injusta é uma lei humana que não está enraizada na lei eterna e natural. Martin Luther King acreditava que havia uma lei superior, a lei de Deus. O apologista cristão Greg Cold chama essa lei de lei sobre tudo e todos. Portanto, justiça é conformidade com essa lei superior. Nesse sentido, justiça é o mesmo que verdade. Ela requer um ponto fixo de referência cuja existência se dá a parte das leis humanas e das nossas crenças sobre o que é bom e certo, um padrão diante do qual até os mais poderosos têm de prestar contas. Sem essa lei superior, a justiça se torna arbitrária e muda conforme quem esteja no poder. De que maneira seres humanos finitos e falíveis descobrem esse padrão moral transcendente? Nós o encontramos em Deus, o Criador do Universo, cujo caráter é bondade, retidão e santidade, ou perfeição moral. Como disse João Calvino, a lei revela o caráter de Deus. Ele é o fio de prumo moral que determina o que é bom e certo para todos os povos de todas as eras. E, como Deus não muda, o padrão não muda. Deus é a rocha imóvel cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são de justiça. Um Deus de fidelidade sem iniquidade, ele é justo e reto. Deuteronômio, capítulo 32 verso 4. Isso exclui o lado islã que, em última análise, é incognoscível. Alá é um ser distante e remoto que revela sua vontade, mas não a si mesmo, diz Daniel Genozik, da Columbia International University. E impossível conhecê-lo de modo pessoal. Em sua unicidade absoluta há unidade, mas não trindade, e, em razão dessa falta de relacionamento, não há ênfase no amor. Alá não é o Deus pessoal, amoroso e santo da Bíblia. Como o Deus pessoal e triuno de Gênesis, capítulo 1 verso 1, ele existe, e como seu caráter é bom, o universo é pessoal e moral. Existe um bem verdadeiro, eterno e transcendente que permeia o cosmo. E, apesar disso, há tanta injustiça. Como trazer à tona a verdadeira justiça num mundo injusto? Vamos à palavra de Deus, o fio de prumo inerrante. Na Bíblia,
Traduzimos os termos hebraicos tzedek e mishpat por retidão ou justiça, dependendo do contexto. A Bíblia tem mais de 30 exemplos em que retidão e justiça são usados de modo intercambiável. Por exemplo, ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça. Provérbios, capítulo 8, verso 20. Ou, o Senhor age com retidão, faz justiça a todos os oprimidos. Salmos 103, verso 6. Notamos a semelhança dessas palavras e sua centralidade para a natureza de Deus na imagem vívida do nosso grande Deus que está entronizado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o único juiz verdadeiro e justo. Sua justiça, portanto, enraizada em seu caráter, não é estranha. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as numerosas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e retidão são a base do seu trono. Salmo 97, versos 1 e 2. Deus é a um só tempo reto e justo. Se não fosse reto, não seria justo. Se não fosse justo, não seria reto. Mas ele é as duas coisas. E ele, e não o consenso mutável da opinião da elite, é o fio de prumo pela qual medimos todas as demandas de justiça. A justiça bíblica. Trecho tirado do livro, Porque a Justiça Social Não é a Justiça Bíblica, por Scott David Allen. Páginas 37 a 40.